Oi pessoal, tudo bem? Trago hoje o livro da cubana Teresa Cárdenas, chamado Cachorro Velho. Essa é uma novela ambientada em um engenho de açúcar em Cuba, mas perfeitamente aplicada em qualquer engenho de açúcar brasileiro. Eu estava estudando sobre o assunto e eu percebi que o negro em terras hispânicas, assim como em terras lusitanas, como aqui no Brasil, praticamente não teve destaque nos estudos identitários. E em muitos romances do século XIX, o personagem aparece na literatura praticamente descrito como dócil, como submisso, como resignado. Pensando em território hispânico, mais propriamente Cuba, terra de Teresa Cárdenas, só a partir do século XX, com os resgates das histórias silenciadas ou esquecidas, que alguns escritores e teóricos latino-americanos publicam algo sobre a questão dos negros em terras hispânicas. Surge então nos anos 1930 o conceito de negritude, que faz com que os negros tenham orgulho de suas raízes através de sua autoafirmação frente a um pensamento ocidental que nunca os tinha considerado. O protagonismo negro começou a ser retratado desde a época colonial, manifestando-se com o tempo principalmente em círculos intelectuais em Cuba. E o consenso com o passar do tempo era de que para se solucionar o problema da escravidão, era de suma importância, claro, que argumentos contra a escravidão viessem também das vítimas. Isso, claro, conferia o protagonismo negro. A representação do negro surge, então, no século XXI como literatura de ruptura, com a intenção de atribuir voz aos que ainda estão à margem da sociedade, recriando espaços de miséria, recriando espaços de pobreza, de exclusão, de escassez, mas com a intenção de denunciar o preconceito e demonstrar a sua realidade. Com tudo isso, o século XXI é rico no que diz respeito à produção afrodescendente, sobretudo feminina. E já que estamos tratando de Cachorro Velho, da escritora cubana Teresa Cárdenas, afrodescendente, que escreve sobre a temática, ela foi vencedora do prêmio Casa de las Américas em 2005 com a obra Cachorro Velho. Cachorro Velho é um escravo de 70 anos que só havia vivido ali, naquele engenho. Nunca havia ultrapassado a cancela do engenho. E quem o chamou assim, Cachorro Velho, foi o pai do senhor de engenho. E a partir disso, nunca mais ninguém lembrou do seu nome. O texto possui uma linguagem rústica que nos leva, que nos remete imediatamente para esse contexto de cheiros, de sons, de vozes, de horror e de fúria. É tudo muito sensorial e muito verdadeiro, porque apesar de ser uma ficção, é uma história que foi, infelizmente, um longo e arrastado episódio da nossa história. É um texto rico em descrições que nos ambientam, que nos levam, que nos remetem propriamente a todo esse processo de escravidão, da experiência e da dor contida. Cachorro Velho, no auge dos seus 70 anos, reflete sobre tudo que viveu e sobre tudo que não viveu. É interessante porque há um trecho em que ele olha para um caminho, mas na verdade ele olha para além desse caminho. E ele deseja fugir para longe, longe do inferno e longe do Senhor. E uma coisa que chama a atenção da gente aqui é esse longe, é a ideia desse longe, porque a forma como a autora conduz o texto, ela consegue imprimir na gente a sensação de que esse longe é um lugar abstrato, da ordem do refúgio. E isso, gente, é muito doloroso quando a gente lê. Então, pelo olhar de Cachorro Velho, a vida escrava é escancarada pra gente enquanto leitor. Com isso, a gente visita a região do mal-estar, os cantos mais íntimos dos personagens nesse engenho. Como quando o Cachorro Velho sabiamente nos dá uma pancada com a seguinte fala: um senhor e um negro jamais poderiam ser iguais. Cachorro Velho sabia disso. Os negros nunca dariam chicotadas em uma criança que tivesse apenas apanhado um pedaço de pão. Ele nunca tinha visto Cumbá matar outro homem de pancada, nem Beira cortar a orelha de alguém,
nem Malongo estuprar uma mocinha. Todas aquelas atrocidades tinham vindo sempre dos brancos do engenho ou do feitor. Outra coisa que fica muito claro para a gente no capítulo intitulado Catecismo é a apresentação de que havia uma religião para fora e de que havia uma religião para dentro, porque apesar da aparente submissão, o pensamento que é lugar de liberdade era onde Cachorro Velho viajava para as suas origens. É a resistência apesar de. E isso vai levar a gente para um capítulo lindo chamado Arone, descrita como a feiticeira das palavras, a bruxa dos devaneios. É a importância do contar história, é a importância da literatura, da arte, da fantasia na vida de todos. E falando de coração, de coisas do coração, na primeira vez que o sentiu bater com intensidade, era um menino. Aroni contava sobre o garoto pobre que encontrou um peixe de prata e foi até a lua para resgatar sua mãe das garras do diabo. Cachorro Velho gostava tanto daquela história que seria capaz de jurar que seu coração, ao desfrutá-la, ficava mais poderoso do que as moendas do engenho. Pelo menos o ruído com que ele pulsava era bem semelhante. E muito interessante é que essa obra traz muita sabedoria com frases que ficaram impregnadas no nosso inconsciente coletivo. Eu lembro muito de muitas frases que minha avó falava, como uma das que tem aqui, que é ter cuidado para não pegar friagem por conta dos ossos. Suieri alternava insistentemente os pés. Seu corpo, franzino e leve, se balançava de um lado para outro. Cachorro Velho olhou os pés dele, cobertos de chagas. O que foi isso? Sobressaltado, o garoto baixou a vista. Fui preparar o banho do senhorzinho e a jarra de água quente caiu. Você se queimou, concluiu o velho, levantando-se do banco dificultosamente. Recolheu o chapéu da mão do menino e voltou com um panelão. Sem dizer uma palavra, introduziu os pés dele no recipiente e os refrescou com água de moringa. Tinha sempre alguma guardada para qualquer remédio. Aquele líquido era quase milagroso e tanto servia para curar um ferimento, como para tratar uma indigestão ou afastar um mau espírito. Essa é uma das partes do livro, dentre tantas outras, que eu realmente fiquei emocionada. Essa cena do menino que regulava 8, 9 anos trouxe um misto de sofrimento, de ajuda mútua, de dor compartilhada. A narrativa, gente, é extremamente triste, emocionante. E eu senti várias vezes arrepios e lágrimas escorrem dos olhos da gente sem que a gente perceba. Pelo menos foi assim comigo. O final é arrebatador e a gente não sai desse livro da mesma forma que a gente entra. Só posso dizer isso para vocês. Eu considero uma leitura obrigatória por questões éticas, por questões de cidadania, por questões históricas, sociais e legais. E pensando nessa consciência, eu convido vocês para essa leitura, deixando uma singela homenagem a todos que, nesse processo de imigração forçada, deixaram suas raízes aqui nessas terras americanas. Mesmo que forçosamente, dolorosamente, deixaram aqui sua continuidade. Ao meu vovô e a nossos ancestrais, o meu mais profundo respeito e amor.